Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos no Paraguai, na segunda rota tecnológica da Maximus Fertilizantes. E nesse instante a gente vai falar sobre revitalização de solo. Qual que é a importância da revitalização na construção de um perfil de solo, plantas sadias e qual que é o impacto disso em relação à produtividade. E claro, o nosso convidado é o professor Telmo Amado. Telmo, muito obrigada pela participação. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria destacar com você, solo paraguaio se assemelha a alguma região no Brasil? Quais são essas diferenças? Bom, o Paraguai tem solos de alto potencial agrícola, são solos que foram incorporados ao processo produtivo mais recentemente que os solos brasileiros e que não sofreram um processo de intensidade, frequência de preparo e mesmo de erosão que os solos brasileiros sofreram. Então, o processo de abertura de área e adoção do plantio direto foi mais curto e, consequentemente, muitos desses solos ainda têm um potencial muito bom. Mas o importante ressaltar é que mesmo esses solos de melhor qualidade, se nós começarmos a manejarmos esses solos com monocultivos e com compactação do solo, nós vamos gradativamente perder esse potencial produtivo. Então é muito importante essa discussão que está sendo feita aqui no Paraguai, da importância de ter um manejo de solo correto que esteja em sintonia com a genética moderna que nós estamos utilizando, porque é dessa forma que nós vamos alcançar o alto potencial. E no Paraguai nós temos condições de temperatura mais elevada e umidade. Essas condições são muito favoráveis à decomposição dos resíduos vegetais e da matéria orgânica. Então você tem que ter uma atenção especial em manter esse teor de matéria orgânica. E quando a gente tem cultivos sucessivos de soja, nessas condições climáticas fica mais difícil, o desafio se torna maior. Então você tem que realmente tentar reverter esse processo. Quando a gente fala de Paraguai, plantio da safra de verão, soja basicamente, safrinha, muitos produtores também investem em soja. Qual que é o efeito disso para o solo, Telmo? Bom, a nossa preocupação, a primeira é exatamente com essa pressão que nós vamos ter de patógenos, a pressão de pragas, mas além dessa pressão nós temos que pensar também na matéria orgânica e no uso eficiente da água, porque uma sucessão de culturas que adicionam poucos resíduos ao solo, resíduos que têm uma decomposição muito rápida, especialmente nas condições do Paraguai de temperatura e umidade, e com um sistema radicular pouco desenvolvido, vão fazer com que o solo gradativamente vai perdendo a sua atividade biológica, a matéria orgânica e a sua capacidade de sustentar altas produtividades. Então é muito importante que o agricultor comece a pensar o seu sistema de produção de médio e longo prazo. E nesse sentido, ele pode eventualmente fazer cultivos mais intensivos, mas tem que reservar uma parte da sua lavoura para recondicioná-la. E nesse caso é fundamental você diversificar as culturas, especificamente entrar com culturas com um sistema radicular mais agressivo que possam reestruturar este solo. Então, nessa rota, nessa estação aqui foi criado em conjunto com o pessoal da Marangatu e nossos parceiros da Maximus, um ambiente para discutirmos as condições necessárias para o aprofundamento do sistema radicular. Então nós discutimos que se o solo se compactar, se ele formar uma camada de alta resistência à penetração, as raízes acabam não se aprofundando. Em as raízes não se aprofundando, elas vão deixar de utilizar a água que está estocada em camadas mais profundas. Nós podemos perder parte dos nutrientes também pelo processo de lixiviação e a cultura fica mais suscetível aos déficits hídricos. Como aqui no Paraguai a evapotranspiração é muito alta, a planta precisa de muita água para completar o seu ciclo. E, consequentemente, usar a água de camadas mais profundas é uma estratégia importante. Nós estamos aqui diante de um solo que ele é muito profundo, então não tem sentido a gente restringir o sistema radicular aos primeiros 10, 15 centímetros. Nós temos que buscar raízes mais profundas. E neste
nesse sentido, esse produtor aqui, além de fazer um plantio direto de muito boa qualidade, ele também tem investido em práticas como a calagem, gessagem e a utilização de condicionadores de solo. E o resultado que a gente observa é o seguinte: você vê uma soja com uma nodulação muito boa, presença de nódulos a 1 metro, 60 centímetros de profundidade, raízes que alcançaram aqui 1,20 m e um crescimento de raízes que realmente alcançaram profundidades muito grandes e que mostraram pouca resistência do solo à sua penetração. Essas são condições muito importantes para aumentarmos a eficiência do uso da água e estabilizarmos a produtividade ao longo dos anos. Como eu falei, aqui no Paraguai as condições de temperatura elevada fazem com que a planta tenha que ter uma disponibilidade de água maior para fazer a evapotranspiração, né? E consequentemente manter o seu ótimo térmico. E para isso acessar a água que está em camadas mais profundas é muito importante. Então nós tivemos uma felicidade de ver que o solo está sendo bem manejado, que o sistema radicular está se aprofundando e nós precisamos aumentar as discussões de como alcançar isso, porque nós temos métodos físicos, métodos químicos e métodos biológicos. O que está sendo feito aqui nessa propriedade é uma integração de métodos que visam o aprofundamento do sistema radicular e o que a gente pode dizer é que isso está sendo alcançado. Com isso, a minha previsão é de que as produtividades dessa lavoura vão se estabilizar e nós vamos ter também produtividades elevadas. Então veja, nós estamos não só buscando recordes de produtividade ou produtividades elevadas, mas sim estabilizar isso temporalmente, mesmo quando as condições climáticas não forem as mais favoráveis. Então, só para a gente finalizar, hoje os produtores destacaram vários itens, enfim, que preocupam quando a gente fala de perfil de solo, entre eles nematóide. Como é que a gente consegue driblar isso ao produtor, enfim, reduzir esse prejuízo? Bom, a presença de nematóides nos solos brasileiros, né, e mais recentemente também nos solos paraguaios, nos preocupa muito. Mas a questão do nematóide está associada também a desequilíbrio. Quando a planta está sob estresse, ela fica mais suscetível ao ataque destes nematóides. Então, quando você tem um solo equilibrado e plantas com maior vigor, uma condição nutricional ótima, ela se torna mais resistente. E o ambiente, solo, também nós temos os predadores. Então você tem um equilíbrio aí e não deixa que esse patógeno ele predomine. Agora, a importância da rotação de culturas e de adotar práticas, né, como cultivo de culturas de cobertura que sejam mal hospedeiras e trabalhar de uma forma também integrada, né, buscar materiais genéticos que sejam mais resistentes ao nematóide e fazer um manejo de solo mais equilibrado. Então o manejo da matéria orgânica nesse caso ele é muito importante, né? E o manejo da fertilidade. Quando uma planta sai bem nutrida, ela tem maiores condições de adaptação a esse ambiente que tem potencialmente o nematóide já presente no solo. Então, de uma estratégia macro, assim, você fazer análise de solo para conhecer que nematóides que estão presentes, qual é a intensidade do ataque, você utilizar estratégias que vão de aumentar as resistências da planta através de escolha de materiais, posicionamento de materiais que tenham resistência, você manejar o seu solo para aumentar a matéria orgânica, nutrir essa planta para um ótimo, que ela possa ter maior vigor e entrar com soluções biológicas. Então, um conjunto de medidas que permitem com que os agricultores, mesmo tendo uma presença de nematóides nos seus solos, possam obter elevadas produtividades. Mas a sua pergunta ela é um dos nossos pontos assim, que nos preocupa muito, né? Esse problema do controle de doenças, em específico a ferrugem, o problema da compactação e uso eficiente da água e o problema dos nematóides são os grandes temas aí que nos desafiam
na busca de lavouras produtivas. Tá certo, Telmo. Muito obrigada pela participação. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações direto do Paraguai. A gente falando já da safra de soja 2017-2018, então continue ligado.